paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Hoje eu quero ler aqui, irmãos, Isaías capítulo 40, versículo 30 e versículo 31 para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 30 e versículo 31 para a nossa reflexão. A águia, renovo. Só se renova algo que está velho, gasto, deteriorado, necessitado e fraco. A vida e o comportamento da águia. O comportamento nos revela muitas lições a respeito. Não apenas a águia simboliza a majestade, como também força, porque é extremamente forte a águia. Por exemplo, uma águia pode descer do céu subitamente, apanhar um animal no chão. Esse animal pode pesar tanto quanto mais do que ela, e ela pode voar com aquele animal em suas garras. Isso é para você ter ideia de quão forte é a águia. O caminho da águia, sabe onde que é? É no céu o caminho da águia. A águia não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida e nas depressões da terra. Por isso que o caminho dela é no céu. Deus a criou para as alturas. A águia. Há pessoas que vivem num plano muito inferior, voam baixo demais, sofrem ataques por todos os lados, porque não saem da zona de perigo. Vive pisando em terreno minado. Vive com os pés no território do adversário. Por isso que estão feridas, por isso que estão machucadas, porque não voam mais acima. Pessoas que estão na igreja, mas não se libertam do mundo. Coração dividido. Quer servir a Deus, mas não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar às coisas do mundo. Zombando do pecado, pior do que isso, zombando de Deus. O segundo voo da águia é ainda mais alto que o primeiro, e o terceiro mais alto do que o segundo, sucessivamente. O crente, o cristão, crente não, irmãos, o cristão, ele não deve viver sobre altos e baixos. Há crentes instáveis, oscilam demais. Ora estão animados, ora estão desanimados. Com tudo na vida. Melancólicos. Inclusive com a igreja. Somente se animam quando recebe a oração forte, né? Não é a oração forte? Ou participa de um congresso onde o pregador em nada aprendeu com Jesus no que diz respeito à homilia. É só chave, 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 vitória, vitória, vitória. Deus não nos chamou para o fracasso, mas chamou para o triunfo. Triunfo para nos chamar para sermos vencedores. A nossa dinâmica não é 5 passos para frente e 4 para trás, mas é de força em força, sempre para frente, seguindo para o alvo que é para cima. Aonde está o teu alvo hoje? Agora, onde está o teu alvo? A águia, sempre que ela vê a tempestade, nuvens escuras e os relâmpagos riscando o céu, a águia, sempre que ela ouve os trovões, ela se agiganta, ela ganha as alturas, ela paira acima das tempestades e sobrevoa em perfeita bonança. É insensato vivermos abaixo das tempestades, sofrendo os efeitos catastróficos, se nós podemos voar alto, se nós podemos desfrutarmos do refrigério e da bonança que vem quando nós estamos nos braços do Pai, do Deus Pai Todo Criador. O segredo qual que é o segredo? É voar um pouco mais alto,
e agasalhar-nos das asas do Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus soberano. É Ele a nossa torre de libertação, irmãos. Ele é a nossa torre forte, nosso alto refúgio, nosso esconderijo seguro, abrigo no temporal, na tempestade, na ventania, seja lá o que for no deserto. Seu voo, o voo da águia, ela não é em círculos e nem é sinuoso, nem é fazendo curvas. Os que esperam no Senhor devem voar em linha reta, ou seja, precisam ser transparentes e íntegros. A vida do cristão, irmãos, não pode ser de sinuosidade, de curvas, nada escondido em secreto. Somos filhos da luz e devemos andar na luz, sem máscaras, sem disfarces, sem fazer personagens. Nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. E viver, ou pelo menos tentar viver o que nós pregamos. Há pessoas que tratam com polidez os amigos, mas tratam a família com brutalidade. São legal com os amigos e bruto com a família. São anjos na igreja e verdadeiros demônios em casa. Olha lá para Naamã. Naamã, um herói fora de casa e doente dentro de casa. Quando tiram a máscara, estão cheios de lepra. O maior obstáculo para a igreja é a pessoa que vive uma vida desordenada, uma vida sem regra, uma vida, como diz outro, desregrada. É isso que o ser humano gosta, de viver sem regras. O subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Um crente sem integridade é pior do que o ateu. A igreja precisa ter a integridade de José e Daniel e Neemias. O cristão não pode ser conivente com erro, não pode ser corrupto nem corrompido. O seu caminho não pode ser sinuoso. Você sabe o que é sinuoso. O cristão deve voar reto como a águia. Você está aprendendo alguma coisa aqui com a águia? A águia ela voa reto porque tem alvo definido. Mais uma vez eu pergunto, qual que é o seu alvo? Ela sabe de onde veio e ela sabe para onde ela vai. Ela não vive sem rumo e sem destino. Ela não está perdida, como muitos perdidos no dia de hoje. Ela não vive parada, ela não vive estagnada. Ela não anda para trás e nem muito menos para os lados como os caranguejos. A águia ela revela no seu voo um desenvolvimento, um progresso, um crescimento e um avanço. Há pessoas que, diferente da águia, são como o urubu. Por isso o tema, águia ou urubu. O urubu não voa em linha reta, mas ele fica voando em círculos, você já deve ter visto. Ele voa para lugar nenhum, sem progredir. E quando progride, é porque encontrou algum cadáver morto de um animal em decomposição. Mas menos de uma águia, ele nunca vai achar, o urubu nunca vai achar o corpo de uma águia. Porque ela não se vê por aí, um cadáver de águia, onde os urubus têm acesso, porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, elas procuram com seus olhos os picos mais altos. E ali, sem reclamar, ela espera o momento de morrer. Ela não morre em qualquer lugar não, para os urubus comer. Normalmente os crentes que são assim, vão como andorinha e urubu, em bando em torno de si mesmas. Entra ano, sai ano, mas fica sempre no mesmo lugar. O que tem tudo a ver, né, irmão, com a terra, que é terreal, que gira sempre em torno de si mesma, os mesmos problemas e pecados e não saem do lugar, girando em círculos, andando em círculos. O urubu, irmão, sempre que voa em círculo, sobrevoa onde há putrefação, coisas podres, mal cheirosas, fedorentas. Assim é a pessoa que não procura crescer. Desse jeito, além de estagnado, além de estar sempre parado,
ela começa a se deter nas regiões mal cheirosas, sente atração por tudo que é fético, envolvido com tudo que cheira mal. O que cheira mais mal para nós é as narinas de Deus? O pecado. Pessoas que adoram uma piada sem graça, até mesmo indecorosa, futricam a vida alheia, desconhecem as recomendações de Paulo em 1 Coríntios 15:33, onde diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes, mas tem crente que não sabe e não observa isso. Essas pessoas se alegram com a ruína dos outros. É lamentável. Os crentes pais de santo só recebem. São como urubu. Quanto pior para os outros, melhor para si. Infelizmente, a igreja precisa acordar, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa crescer e não inchar. Devemos andar para frente. Pois na Bíblia, irmão, nós somos comparados às águias. Somos comparados às águias. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Os cientistas, irmãos, descobriram que até que é óbvio que as asas das águias são enormes em proporção ao seu corpo. Mas que eles descobriram, na verdade, é que tem um motivo. Porque tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Não é assim? Em tudo Deus tem um propósito. É verdade. A águia, pelo fato de fazer voos muito altos e longos, ela não poderia ufar as asas como um beija-flor, porque ela se cansaria muito rápido e não poderia ficar no ar por muito tempo. É por isso que ela precisa das asas bem grandes e fortes, para voar alto e permanecer mais tempo nas alturas. Assim, quando ela galga maiores alturas, ela simplesmente abre as suas asas pairando. Calma, deixando que a força do vento a carregue, sem fazer força e sem se esforçar. Se quiséssemos alçar voos mais altos e longos, poderíamos voar na nossa própria força, porque assim ficaríamos fatigados, cansados, estafados, faríamos muitos ruídos e por fim, jamais conseguiríamos, nunca conseguiríamos. Nossos trabalhos seriam em vão e não obteríamos fruto algum. Mas se nós queremos atingir as alturas da comunhão com Deus, precisamos voar na força do vento do Espírito, guiados pelo vento, e voar na direção do Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, João 3:8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você nota, irmão? Você percebe? O Espírito de Deus é quem norteia a direção do vento. Por isso que é tão importante a comunhão plena com o Espírito de Deus. Não é por força nem por poder que avançamos, mas pelo Espírito Santo de Deus que nós avançamos, que alcançamos mais alturas, voos mais altos. A igreja moderna está presa. A igreja moderna está voando baixo. A igreja precisa sair da teoria e ir para a prática. Essa é a verdade, irmão. Ter pressa de ir para fora, onde estão os pecadores, não apenas ficar por dentro. Não ser apenas como a tartaruga, mas ser como a águia. A tartaruga que fica só dentro do casco ali. A igreja deve ser impulsionada pelo vento do Espírito. O vento impetuoso que soprou no Pentecostes para sair das quatro paredes. A igreja precisa receber aquele vento poderoso que soprou no vale de ossos secos de Ezequiel, capítulo 37, onde reinava a morte, para que haja abundância de vida. É esse o vento que a igreja precisa.
Repara no albatroz, se você conhece. Ao contrário da águia, inclusive por ser uma ave marítima, ela tem dificuldade para voar, o albatroz. Seu voo é baixo, curto e dramático. É dramático o voo do albatroz. A aterrissagem dele é desastrosa. Ele chega até se ferir na hora do pouso. O albatroz. Trágico, triste, desajeitado. O problema, irmão, que o albatroz, sabe qual que é o problema dele? Ele tem um papo muito grande. Por isso que ele não consegue voar alto e nem pousar direito, porque tem um papo muito grande. Tá entendendo sim ou não? Há crente que não consegue progresso porque estão com um papo muito grande. Alamassarai. É isso aí. Está sempre se elogiando a si mesmo. É autoconfiança demais. Arrota uma santidade falsa. Aleluia. Isso é carnal. É um albatroz e não uma águia. Aí eu poderia colocar águia, urubu, albatroz. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E o que se exalta será humilhado. E a exemplo, temos muitos irmãos, como Nabucodonosor e Herodes. Se achavam muito grande, mas a gente sabe a história. Há um ditado que diz que lata cheia não faz barulho. Vai anotando aí, irmãos, que eu vou dizendo. Talvez sirva para você um dia. A lata vazia, irmãos, é só encostar que ela já está fazendo um estardalhaço danado. A espiga cheia madura não fica empinada. Mas o restolho, choco e vazio fica empinado e soberbo. Você está entendendo? Que Deus nos dê a graça de sermos como a águia que voa na força do vento. Não como o albatroz que não consegue voar porque tem um papo muito grande. O albatroz tem um papo grande, mano. A águia. A águia tem visão, irmão. A águia tem uma visão integral. Ela enxerga em todas as direções. Ela enxerga em todos os ângulos e perspectivas. Ela enxerga para frente, para os lados. E com um leve esforço da sua cabeça, ela também enxerga para trás. 360 graus. Simplesmente. A visão da águia é global. Ela vê tudo. Ela percebe os detalhes e toma sempre a melhor decisão. Quando a Bíblia diz que somos como a águia, é porque ela tem algo a nos ensinar. A águia, literal, a águia, ela tem muito a nos ensinar. Os que esperam no Senhor precisam ter visão dilatada, visão aberta, e não cabeça dura de outros vídeos que nós fizemos aqui. O crente não pode ter a mente estreita. O cristão não pode apenas enxergar o seu micro-universo como se estivesse olhando por um tubo. É assim muitas pessoas. São assim muitas pessoas. Ele deve ter uma visão integral das coisas, uma visão geral das coisas. Só com a visão aberta. O cristão, ele tem a mente de Cristo e deve olhar para a vida como Deus olha. Muitos são zelosos da doutrina e esquecem da prática da piedade. Pedi uma ajuda aí por alguém que está passando necessidade e já me arrependi, irmãos, porque crente só quer receber, nunca quer dar. Muitos que brigam pela verdade e esquecem de viver. Outros que se preocupam só com experiências com Deus, mas não tem experiência com a palavra, porque não conhece a palavra. Diz que ama Jesus, não ama a palavra que é Jesus do mesmo jeito. Jesus condenou esse duplo extremismo, Mateus 22, 29. Tem muita gente perita em Bíblia, mas são analfabetas do poder de Deus. Muitas pessoas que têm teologia, tem um monte de livro aqui que não é o meu caso, tá, irmãos? Tem teologia, mas não tem vida, não tem palavra e não tem unção. Tem que ter tudo, irmãos, em conjunto. Por outro lado, há aqueles que querem sempre ser doutores acerca do poder de Deus. Tem muitos que querem só fazer barulho. É barulho que a gente sai tonto. Prometem milagres que Deus não prometeu, mas não conhece nada das Escrituras. São analfabetos da Bíblia. Esses são míopes, vesgos, não têm visão de águia, praticamente cego. Como é que pode um cego querer guiar outro cego? Muitos defendem a tese da liturgia solene e tradicional,
mas acabam caindo na liturgia fria, gelada e morta. O culto acaba virando um cerimonialismo, onde não se pode ouvir nem um nenenzinho chorar, coisa que é natural do nenenzinho. Tem igreja que não pode nem tossir ou espirrar, a não ser que saia do recinto, ou então coloque a cabeça entre as pernas para poder tossir. Um cerimonial só, uma reunião. Reunião tem nas empresas. Não há espaço para o povo de Deus abrir o coração e louvar com entusiasmo. Tem lugar que não pode nem dar glória a Deus. Tem lugar que não pode nem bater palma. É o cerimonialismo. É a religiosidade. Por outro lado, outros brigam pela liturgia moderna, extravagante, frenética. Esse tipo de pessoa só extravasa suas emoções quando fala de dinheiro. Pessoas que adoram quando fala de futebol na igreja. Se Deus quiser e permitir, eu nunca quero falar de futebol dentro da igreja, irmão. Só estou falando aqui já sendo contra. É essa igreja moderna de hoje, onde não se vê milagre, não vê libertação, não vê mais nada. Porque são controladas por cegos e surdos. Diante de Deus não sentem liberdade plena. Não conhecem as glórias e os aleluia de júbilo, de alegria. E não se deleitam diante de Deus. Por outro lado, há igrejas em que a liturgia é uma confusão completa. Uma desordem, emocionalismo exacerbado, onde as pessoas se alienam da razão. Em vez de esclarecidas, ficam mais perturbadas. Em vez de curadas, ficam mais doentes. Um grande problema, irmãos, que enfrentamos, se você está aguentando ficar até aqui ouvindo isso, um grande problema que enfrentamos hoje é a introdução dos modelos mundanos na igreja. Músicas, ritmos, moda e muitas outras coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui. Precisa haver equilíbrio, irmãos. Liturgia precisa ser com ordem e decência. Vocês sabem disso. Mas também cheia de vida, entusiasmo e calor. Calor do Espírito e não um fogo estranho. Liberdade no Espírito não é sinônimo de confusão, não, irmãos. Não servimos um Deus de confusão, não. É ordem e decência, não o contrário. Ordem e decência não são contrários à liberdade do Espírito. É preciso discernimento nessa área, nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Não podemos, irmãos, ficar limitados entre quatro paredes. Não podemos investir apenas na igreja local. Temos que avançar e alcançar o mundo inteiro. Em cada geração. É necessário, irmão, ter uma visão abrangente. Eu ainda estou falando sobre a águia. Uma visão abrangente da obra missionária. Temos que ser como as águias. Temos que ser como a águia. Visão abrangente, visão aberta, mente aberta. Para voar mais alto, para atingir os objetivos que Deus quer que nós atinjamos. É triste ver pessoas colocando um muro de separação dentro da igreja, rotulando os outros como tradicionais ou avivados. A rotulação, irmãos, é quase sempre preconceituosa. Tradicional, irmãos, é sinônimo de uma pessoa irredutível. É sinônimo também de uma pessoa conservadora, incapaz de ver qualquer coisa boa naquilo que difere da sua posição. Esse é o tradicionalismo. Mas agarrada aos costumes, agarradas à tradição e ao passado, do que o fluxo da vida nova em Cristo que deve brotar dentro da igreja a cada dia. Louvado seja Deus. Torna-se fechada. Igrejas que tornam-se fechadas à obra do Espírito, pela presença do pecado e pela desordem. Nunca está aberta para ouvir a voz do Espírito, para o agir do Espírito, para o trabalhar do Espírito. Se fecha, se encolhe, vive amargando uma aridez profunda na alma, uma sequidão no coração.
um agreste no espírito. Tem igrejas, irmão, parece que tem medo do Espírito Santo, medo de perder o referencial da tradição, medo de tornar-se avivadas por causa da tradição. Por outro lado, há aqueles que no afã de serem avivados não dão nenhum valor ao legado que recebem no passado. É uma ânsia terrível pelo movimento. Não gostam da história porque não tem raízes. Por isso que caem, porque não tem raízes, não são como o cedro do Líbano. Não querem compromisso com Deus, não querem compromisso também com a instituição chamada igreja. Só querem correr atrás de sinais e prodígios, de curas e milagres. Só buscam milagres, só buscam o pão para comer, sendo que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Só que estão atrás de um evangelho de oba-oba sem preço, um evangelho sem custo, evangelho sem cruz e evangelho sem discipulado. Esse evangelho não existe. Nós devemos, irmãos, ter uma vida aberta ao Espírito de Deus. Ortodoxia e piedade são verdades que se completam. Precisamos, irmãos, de teologia com piedade. Precisamos de ortodoxia com unção. Precisamos de doutrina com avivamento e de conhecimento com poder. Poder do Espírito. Uma das coisas mais importantes que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos revelou foi o equilíbrio, quando se manifestou cheio de graça e de verdade. Nós precisamos, irmãos, da graça de Cristo. Devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus, irmãos. Não podemos ter uma visão estreita, uma visão bitolada, uma visão parcial. Por quê? Não podemos, por quê? Porque nós somos comparados com uma águia. A visão, irmãos, é um dos prodígios mais fantásticos e extraordinários da criação. A visão, nossos olhos, ou os olhos de todos que o têm. Nós, seres humanos, temos mais de 60 milhões de fios encapados em cada olho. 60 milhões. Nosso olho, irmãos, é mais sofisticado do que qualquer câmera de imagens que o homem já inventou, diante da tecnologia que nós temos até o dia de hoje. Podemos, irmãos, focar um ponto específico sem perder a imagem global do cenário, com nossos olhos naturais. Isso se deve a um dispositivo que temos na nossa retina, chamado Flória. É um dispositivo que nós temos nos nossos olhos. Só que os cientistas, examinando a águia e a capacidade que ela tem de enxergar, esses cientistas, eles descobriram que ela tem não apenas uma Flória, mas ela tem 3 Flórias, a águia. E mais que uma Flória está apontada para cima e a outra para frente e a outra para baixo na águia, de tal maneira que ela distingue com clareza ao mesmo tempo o alvo para cima, outro para frente e outro para baixo. Por isso que ela tem a capacidade muito maior que a nossa. Isso é colossal, irmãos. Isso é magnífico. E esse fato, irmãos, da visão da águia nos traz algumas lições também. Precisamos ter uma visão clara do alto. A águia é a única ave que pode mirar o sol de frente sem ficar deslumbrada, sem perder o foco. Ela é o único animal que pode fazer isso. Deus quer, irmãos, que seus filhos vejam o que os outros não podem ver. Há pessoas, irmãos, que sabem, ou dizem que sabem de tudo, dominam a ciência, dominam a cultura, mas não discernem um palmo das coisas lá do alto. São analfabetas acerca das coisas espirituais, são analfabetas diante das verdades eternas. Ou seja, estão em trevas espirituais. Pessoas que estão cegas acerca de Deus, cegas acerca do céu, cegas acerca da eternidade e da salvação das suas almas. Sabem tudo da terra, mas não sabem nada do céu.
Mas os que esperam no Senhor têm uma visão clara de Deus. Tem uma visão clara de Deus. Conhecem a Deus não apenas de ouvir falar, mas de forma íntima, profunda e pessoal, numa relação estreita e deleitosa. Os que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Esses aqui, cristãos, têm a visão clara da eternidade. Não vivem pensando que a vida é só aqui e agora e que a morte é o fim de tudo, como muitos pensam que a morte é o fim de tudo. Não vivem oprimidas pelo medo do purgatório, nem vive com medo da ilusão de uma reencarnação inexistente, porque reencarnação não existe, é mentira. Sabem que viverão a eternidade com Jesus, desfrutando as bem-aventuranças, os cristãos verdadeiros, que são comparados como águias, e não como urubu, nem como albatroz. Precisamos ter uma visão nítida, irmãos, na nossa mente. Nítida, uma visão nítida. É triste ver, irmãos, como muitos cristãos vivem alienados do mundo. Não se interessam também pelos problemas que afligem a humanidade. Cristão, né, irmãos? Crentes, sei lá. Tal como o avestruz, enterram a cabeça na areia do comodismo e da omissão. O avestruz, você sabe, né? Pessoas assim, irmãos, que não influenciam, só são influenciadas. São como o sal íspido e a luz debaixo da cama do alqueire. Como cristãos, irmãos, não podemos ser pessoas alienadas. Somos um povo de vanguarda. A vida cristã não é fuga. A vida cristã é enfrentamento. Uma vida cristã não é colônia de férias. É campo de batalha. Ser cristão não é para os covardes, mas para aquele que já renunciou à sua própria vida. A Bíblia fala, irmão, de homens santos que influenciaram na história, porque estavam envolvidos nos assuntos seculares, como José do Egito, você deve lembrar da história. Daniel também, Neemias e tantos outros aí que eu não vou lembrar agora. A igreja, ela é a luz do mundo e não a sombra da história. Precisamos estar mais nas alturas, sem ignorarmos tantos problemas que temos pela frente, ou que estamos tendo no dia de hoje. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso exemplo. Ele não viveu somente dentro da sinagoga ou do templo, alienado dos problemas do mundo. Nosso Senhor não viveu dessa forma. Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu no meio do povo. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tinha cheiro de gente, ele estava no meio, percorria cidades e aldeias, comia com pecadores, comia com escorraçados, que eram desprezados pelo legalismo fariseu. Ele andava com prostitutas, tocava nos leprosos, curava os enfermos, libertava os oprimidos. E libertava também os possessos de demônios, de espíritos malignos. Ele não estava fechado em quatro paredes, não. Sentado num trono. Onde ele estava, irmão, o ambiente era profundamente impactado. Onde você tem chegado, tem impactado de alguma forma? As pessoas eram tocadas pela sua palavra e pela sua ação poderosa. Assim viveram os profetas e os apóstolos também. E assim que a igreja deve viver. É assim que a igreja deveria viver. É assim que a igreja pode viver ainda, se ela quiser. Nossa visão do alto, irmão, não toda a nossa visão dá para frente. Por quê? Porque somos e devemos ser como a águia. Precisamos também, irmãos, ter uma profunda visão para baixo. Não estranhe, é isso mesmo que eu disse. Precisamos ter uma visão ampla para baixo. A águia, por mais longe que ela esteja, lá de cima,
ela avista suas vítimas. Nossa visão, irmãos, de Deus não pode tirar a nossa visão dos vales onde há pessoas enfermas, onde há pessoas famintas, onde há pessoas desesperadas. Não podemos ficar curtindo a dor da miséria, vendo alguém passar fome e não poder fazer nada. Às vezes choramos diante de uma situação, mas somos incapazes de movermos uma palha para ajudar e aliviar a dor alheia. Analise-se a você mesmo. O cristão deve ser solidário e o seu amor deve ser prático. Deve dar pão ao que tem fome, deve vestir a quem não tem roupa, deve visitar o enfermo. Não basta fazer belos discursos. Temos que pôr a nossa mão na massa. Por quê? Porque somos o corpo de Cristo. E Ele está presente no que nós fazemos. Não podemos fechar o nosso coração como tem muitos aí que já estão com o coração fechado há muito, mas muito tempo mesmo. Devemos amar a misericórdia. Devemos exercitar o amor. Devemos levantar o caído, enxugar a lágrima do aflito da aflita e ser bálsamo para as almas que estão desconsoladas. Como a águia, não podemos perder a visão das regiões baixas, onde há gemidos e gritos de socorro. Você me entendeu agora por que a visão para baixo? A águia, também, importante, ela não aceita viver presa, cativa. Quer ter problema, põe uma águia numa gaiola. Ela ama a liberdade. Ela tem intimidade com as alturas e não sabe viver no cativeiro. A águia não consegue viver em gaiolas. Ela morre, ela prefere morrer do que ficar presa. Ela não aceita outra condição para a sua vida que não seja a liberdade. Os que esperam no Senhor são como a águia. Nós somos chamados para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O cristão não pode viver cativo com medo do diabo. A crente roendo a unha, tremendo, assustados. Com o quê? Com medo do diabo. Muitos que perdem até a comunhão com Deus, de tanta preocupação com o xereta, o sujo, encardido. A igreja, irmãos, que fala mais do diabo do que de Jesus. Pronto, falei, é isso mesmo. Tem gente que, pior do que isso, põe tudo a culpa no diabo. Se tem uma dor de cabeça, é o diabo. Se o pneu do carro furou, foi o diabo. Pessoas que acabam superestimando o diabo e fazendo o seu jogo. A Bíblia não nos manda temer, mas resistir ao diabo. Ele é das trevas e não suporta a luz. E não suporta também a verdade. E o diabo só sobrevive com máscara. O Senhor Jesus Cristo disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, consequentemente, diante dessa palavra, não sobrou poder para mais ninguém. Todo poder me é dado, não sobrou nada. Com Jesus, irmãos, somos mais do que vencedores. Com Jesus, irmãos, pelo nome dele temos autoridade sobre todos os demônios. O que nós devemos fazer? Expulsá-los. Expulsá-los pelo poder de Jesus, sabendo que ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Ou a palavra está enganada por acaso? Lógico que não. O cristão, irmãos, não pode viver cativo pelo pecado, preso pelo medo, nem preso pelo pecado. Hebreus 12:4 diz que o crente, irmãos, o cristão é aquele que resiste o pecado até o sangue. Prefere morrer do que ser cativo pelo pecado. O cristão verdadeiro, ele prefere ir para a fogueira, como os amigos de Daniel, do que ser infiel a Deus. O cristão verdadeiro prefere morrer, mofar atrás das grades, como José do Egito, mas com a consciência tranquila,
do que se misturar com o pecado. O cristão verdadeiro, como Estevão, prefere ser apedrejado até a morte do que recusar o testemunho fiel, que é a palavra do Senhor. Ele prefere tombar no campo de batalha, ser degolado como o apóstolo Paulo, do que ceder às pressões do pecado. Quem está em Cristo, irmão, nova criatura é. E então, você está em Cristo ou não está em Cristo? Se somos de Jesus, irmão, devemos andar como ele andou. O cristão, irmão, não vive com um pé no laço ou com uma coleira no pescoço, em cativeiro. O cristão, ele é livre. É escandaloso ver, irmão, como muitas pessoas que se dizem crentes não aparentam nenhuma diferença dos ímpios lá fora no mundo. É triste, né? Muitos que frequentam a igreja, mas estão cativos, estão na jaula do adversário. Infelizmente, cativos, não se libertaram. O cristão também, irmão, não vive cativo na omissão, no cativeiro da omissão. Há crentes que são agentes secretos de Jesus. É o crente 007. Você já viu o crente 007? Não se identificam como embaixadores do rei. E tem vergonha, né, talvez. Sua vida é tão ríspida que ninguém nota que eles são de Jesus. Se é que são, né? Essas pessoas são determinadas só para falar de futebol, novela, política, moda, guerra. Tem gente que está orando pela guerra, não ora pela própria família. Mas não abre a boca para falar do Senhor Jesus Cristo para nada, para ninguém. Evangelho, irmão, é proclamação de boas novas. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Mas tem que alguém falar. Não podemos ser omissos e nem guardar um tesouro só para nós. É como eu falo, meu irmão. Vai ficar pançudo espiritualmente sem compartilhar nada com ninguém. Temos que gerar filhos. Porque crente faz ovelha, crente não faz gato. Tá aí a dica. Temos que tirar o perdido das trevas e levar para a luz, irmãos. Outra característica da águia. A águia é fiel. A águia, ela não é como as outras aves na área do acasalamento. Se é que você está me entendendo. As aves domésticas, elas não observam a lei da relação restrita. Eu tive uma experiência como essa aqui no meu jardim, no nosso jardim. Mas o comportamento da águia é diferente. Ela é fiel ao seu parceiro. A fidelidade, meu irmão e minha irmã, é a base de todo casamento estável e feliz. A fidelidade. Porque a infidelidade, ela destrói a confiança. A infidelidade, ela sufoca o amor. A infidelidade mata o respeito. Acaba com a transparência. Suscita o ciúme. Gera crises. Destrói o casamento. A infidelidade desestabiliza filhos. Afeta pessoas envolvidas. Abre feridas, às vezes incuráveis. Prejudica a sociedade, sim. Prejudica a igreja. E desagrada a Deus, principalmente. A infidelidade. A infidelidade faz com que as pessoas percam o rumo. Via de regra, a infidelidade desemboca no divórcio. E aí? Aí é um problema atrás de problema. O homem moderno, ele zomba de Deus. Escarnece da tua palavra. Tripudia sobre os mandamentos das Escrituras. Não observa nada de mandamento das Escrituras. Vivem para a carne, vivem para o prazer. Presos ao cabresto do diabo. O mais triste é que essa prática atinge os arraiais evangélicos. Virgindade? Virgindade hoje é coisa rara, é coisa de gente antiga e antiquada. Vamos discutir o assunto de infidelidade e divórcio, olhando para a vida de um homem piedoso, mas que não vigiou e caiu,
amargando em terríveis consequências. E você já deve saber de quem eu estou falando. Esse homem foi Davi, o rei Davi. Ele matou um leão, derrotou um urso, venceu um gigante, conquistou terras, venceu exércitos, mas foi derrotado pelas suas próprias paixões. O pior inimigo de Davi, sabe quem era? Era ele mesmo. Quem é o seu pior inimigo? Olha pro espelho e você vai saber quem é. É tempo de a igreja se levantar. É tempo de a igreja levantar sua voz profética e condenar sem rodeios a transgressão. Temos que ser fiéis como a águia. Fidelidade, irmãos, é imperativo divino. Louvado seja Deus. A águia, irmãos, busca quebrantamento e renovação. Renovação. A águia, irmãos, quando ela começa a sentir que as suas penas estão ficando velhas e enferrujadas, e quando ela sente que o seu bico já não está mais tão afiado e forte, quando ela vê que as suas garras já não estão mais tão fortes, estão enfraquecendo, ela toma uma medida drástica, quase traumática. Qual que é? O que a águia faz nesse momento? Algumas coisas que a águia faz. Ela interrompe as suas atividades. Parou. Parou, folga, parou. Ela não trabalha. Ela não voa. Ela não caça. Ela não se aventura mais. Parou tudo. Necessário parar um momento. Ela fecha a agenda. Ela cancela os seus compromissos. Deus, irmãos, Ele não está interessado no nosso ativismo. Deus está mais interessado no que somos que naquilo que nós fazemos. Ativismo sem santidade, irmãos, geram trovões, mas não traz chuva fresca e nem restauradora. O ativismo, fazer e cansar. Os filhos de Eli carregavam a arca e ainda foram mortos, tá vendo? Trabalho sem vida não produz frutos que agradam a Deus. Tem que trabalhar com vida, com vontade, com prazer, com o coração quebrantado e contrito. Espírito voluntário. Precisamos aprender com a águia. Outro ponto. Ela se isola nos altos penhascos. A águia, irmãos, é interessante que ela não voa em bandos. Quando ela está em processo de renovação, ela alça o voo, galga maiores alturas e se refugia no gume dos penhascos, sozinha, solitária. Ela fica ali, isolada, fica ali enfrentando a sua própria realidade. Há momentos em que a gente precisa sair do meio da multidão e mergulhar na nossa própria intimidade. Há momentos que é necessário fazer isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, em meio a trabalhos intensos, jamais deixou de ter momentos a sós com o Pai. Ele se isolava do barulho das multidões e ia para os montes, onde ficava face a face com o Pai, em deleitosa e solitária comunhão. E aqui eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Precisamos gastar tempo com Deus para nós termos o que dar ao nosso próximo e também para oferecer para Deus. Temos que falar primeiro dos homens para Deus e só então poderemos falar de Deus para os homens. Oração, comunhão. Outro ponto que a águia faz quando ela está no momento de renovação: ela arranca suas penas. Quando chega ao cume dos penhascos, ela começa a arrancar com o bico, uma a uma, as suas penas, uma por uma. Ela começa a arrancar suas penas. Ela não poupa a si mesma da sua dor intensa. E seu corpo vai ficando desfigurado quando ela começa a arrancar suas penas. Significa, se quisermos ter uma vida nova com Deus, abundante, cheia de vigor e poder, precisamos descartar o peso, descartar a muita bagagem inútil, a inútil que nós carregamos. É isso que significa.
Se queremos abrir a presença de Deus como Jacó, precisamos lançar fora os ídolos, lançar fora as vestes sujas do pecado. É preciso ter coragem para arrancar as penas velhas que nos cobrem. É preciso ter coragem. Irmão, irmã, não há reforma, não há restauração sem reforma. Antes do avivamento vem o quebrantamento. A águia, depois que acaba de arrancar as penas, ela fica desfigurada, completamente desfigurada. Contudo, depois de alguns dias, nascem outras penas, nascem penas novas, lindas e fortes. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Ela ganha nova aparência. Ela fica encantadora, deslumbrante. Os que esperam no Senhor se humilham. Os que esperam no Senhor se humilham e depois são exaltados. Tiram as vestes sujas e trocam por vestes alvas, limpas, brancas como a neve. Se despojam do velho homem e são renovados para uma vida nova e cheia de vigor e poder. Aqueles que esperam no Senhor. Outra coisa que a águia faz, ela esfrega o seu bico na rocha. A águia, irmão, quando ela percebe que o seu bico já está ficando fraco, ela esfrega fortemente na rocha. Ela esfrega o seu bico ali até que fique em sangue vivo. E ali, depois daquele processo, ela fica totalmente desfigurada. Mas depois vem a recompensa. Cresce um bico novo, forte, duro como aço. Nós também precisamos passar por esta experiência. Precisamos colocar a nossa boca no pó. É isso que significa, afiar o nosso bico, colocar a boca no pó, remover as coisas velhas da nossa boca, remover as coisas velhas dos nossos lábios. Nossa língua deve ser uma fonte a jorrar palavra de vida e não um canal de veneno ou alma de morte, de assassinato espiritual. Devemos ser verdadeiros atalaias. Precisamos, irmãos, pedir para Deus que toque nossos lábios com brasas vivas do altar. Entendeu? Por causa do bico. Devemos ser boca de Deus. Devemos ser a voz de Deus. Para isso, temos que esfregar o nosso bico na rocha, ou seja, pôr a boca no pó. Outra coisa que a águia faz, ela bate as suas pernas na rocha. Suas garras na rocha, quer dizer. Quando ela percebe que as suas garras estão impotentes, a águia bate as garras com força sobre as rochas. E ali ela bate as garras várias vezes, até que a camada envelhecida seja arrancada, ficando ali as suas garras em carne viva. Ela fica toda ensanguentada, irmãos, imagina, sob o flagelo e sobre dores terríveis. E após esse processo, as garras começam a brotar com toda pujança e vigor, fortes como ferro, e ela fica completamente renovada. Louvado seja Deus. Agora, nesse momento, revitalizada, ela desce das alturas para continuar a sua vida e as suas atividades. Passou pelo processo. Muitos não querem passar pelo processo. Devemos afiar as nossas garras. Com elas a águia captura suas presas. São suas armas de combate nas garras da águia. Nós também precisamos estar afiados para encarar o combate. Nossa vida é um campo de guerra, meu irmão, minha irmã. E nessa guerra não há trégua. Nessa guerra não há cessar fogo. Não existe folga. Não existe férias. Não existe feriado. A diferença é que as nossas armas não são carnais.
As nossas armas são espirituais. Temos armas de defesa e armas de ataque. É só você observar em Efésios capítulo 6. E para usá-las com destreza, precisamos estar na presença de Deus, nas alturas, porque dele vem a nossa restauração e a nossa força. É preciso subir às alturas com humildade, com arrependimento, com disposição de mudança, porque a transformação, ela vem de Deus. Quem está aprendendo diz: eu estou. Só o Espírito Santo, irmãos, pode refazer-nos. E só Deus que vem com a nossa cura. Mas é preciso querer. Só do Altíssimo brota a nossa restauração. Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza, irmãos, que depois dessa palavra, a sua vida pode mudar se você quiser. Você está melhor ou está pior ouvindo essa palavra? Você está neutro? Como é que você está? É impossível. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, nos tornamos melhores ou piores, vai depender do que alguém queira. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de dois gumes. Talvez você esteja vivendo escondido atrás das bagagens do complexo como Saul, fugindo com a consciência cheia de culpa pelos erros. Ou talvez fugindo como Caim. Quem sabe tomando um navio para Tarsis como Jonas. Pode ser. Ou talvez caiu no laço, na rede como caiu Davi. Quem sabe você tem negado ao Senhor Jesus Cristo como negou Pedro. Quem sabe você tem sido como o filho pródigo, cuspindo no prato que comeu. É forte, né, irmãos? Foi isso que o filho pródigo fez, na realidade. Mas graças a Deus que ele voltou. Quem sabe você não está como o jovem rico, perdido dentro da igreja. Quem sabe você tem sido como Demas, que põe a mão no arado e olha para trás. Mesmo que você esteja nessa condição, ainda há esperança para você. Mesmo que você esteja assim, ainda há esperança. O que torna este pássaro tão régio e majestoso? A águia. O que existe nele que nos impressiona? Pode ser uma pergunta que você faça. Ou por que está na Bíblia? É porque nas Escrituras Deus comparou a si mesmo e a nós como águia. Não procure a renovação em movimentos religiosos, mas procure a renovação no íntimo, na comunhão íntima com Deus. Voe para cima como a águia. Habite nas alturas com o Senhor. Você foi criada para vencer. Você tem que vencer. E aqui eu encerro, irmãos, essa mensagem. Espero que tenha um bom proveito para a tua vida, tá bom? Medita melhor. Se possível, necessário, assista novamente. Creio que ficou um pouquinho longo, mas dedique um pouquinho de tempo a prestar atenção nas palavras, tá bom? Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus proteja. No poderoso nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.